Bento Mário Machado Coelho, 74 anos, muito bem vividos, graças a Deus. Nasci numa fazenda próxima ao Duque de Caxias, município de Caravelas. É uma história bonita, não muito longa, né? São só 30 anos, mas uma história interessante. Há muitos anos atrás, o meu avô vendeu uma fazenda para Oswaldo Coim, que era dono da Santa Clara. Quando ele vendeu essa fazenda, nós mudamos para Teixeira. E na época daquela inflação maluca, Dr. Oswaldo Coim ia sempre buscar pagar o juro para ele, né, dessa fazenda. Ele vendeu e o dinheiro ficou com ele. Sempre que ele chegava, eu recebia ele e tal, mandava entrar, sentar, tomar um café. Aí um belo dia ele perguntou se eu estudava. Eu falei que estava fazendo a 6ª série. Aí ele perguntou se eu já tinha trabalhado. Eu falei, não, acabei de vir de uma fazenda. E ele me chamou para substituir uma moça que estava de férias. E a Santa Clara era uma empresa voltada para a pecuária. Trabalhava com sal mineral, semente, ração. E eu fui lá para cobrir as férias dessa moça. E lá eu fiquei 7 anos trabalhando. E eu, como no Rio de Janeiro eu tinha uma distribuição, representação de adubos, que era adubos trevo na época. Quando eu cheguei aqui, que eu me vi sozinho, eu tenho que ver, mas eu vi um mercado grande e não tinha ninguém vendendo adubo assim, né? Aí eu liguei para o pessoal da Trevo, olha, eu estou aqui em tal lugar, eu estou precisando, aqui não tem nenhum distribuidor trevo, eu não vejo aqui e tal. Vocês têm interesse? Que eu vou ficar por aqui mesmo, vou morar aqui? Não temos. Aí veio o supervisor na época da Trevo aqui, encontrou comigo, fizemos um contrato, talão de pedido, aquela coisa, tabela de preço. Como eu já era funcionário, já era representante deles no Rio, foi tudo muito rápido, muito fácil, né? Conhecia toda a linha, conhecia todo o processo. É incrível que pareça, a empresa que Nilza trabalhava na época era a distribuidora da Trevo aqui na região. Só que eles vendiam aí uns 4 caminhões de adubo por ano, praticamente só para ele, para o próprio coisa que eu comprava para colocar na propriedade dele. Aí quando eu peguei, que eles foram lá e desfizeram a representação com a empresa que era na época a Santa Clara e passaram para mim, eu já conhecia a Nilza assim, amizade comum, normal. Aí estreitamos mais a amizade. Eu conheci um rapaz que era representante da Purina, representante técnico de venda, que me convidou para abrir uma empresa juntos. E aí eu tinha muito medo de arriscar o certo pelo duvidoso, né? Mas mesmo assim eu enfrentei. Aí nós abrimos uma empresa, eu saí da Santa Clara, foi quando eu conheci o Bento, até que conversei com ele, perguntei o que ele achava, ele me deu a maior força, achou que eu estava indo pelo caminho correto, que valia a pena, que eu tinha que já pensar no meu futuro. Ela abriu uma empresa, depois de muita insistência comigo, mas com uma outra pessoa, não comigo, com um rapaz que era o supervisor da Purina, a qual empresa que ela trabalhava era distribuidora da Purina. Ou seja, ficou aquela coisa e não deu certo também. Essa empresa não durou muito, porque nós abrimos sem capital nenhum, né? Não existia capital. O único capital que existia era o meu relacionamento com o mercado dos anos que eu tinha passado na Santa Clara. Aí abrimos, mas acabou. Aí eu falei assim, então por que a gente não vem, a gente monta um negócio? Eu falei, eu tenho a distribuição de adubo, que é a Trevo, eu tenho a Guabi, que é muito boa. Fiquei apreensiva, não conhecia ele direito, e também já sabia que não era um caminho muito fácil, né? Aí montamos. Saímos para procurar um ponto para lugar. Ela estava no ponto que ela e o rapaz da Purina.
Aí eu saí dali e falei, vamos achar um ponto para a gente. Alugamos esse ponto e começamos a trabalhar. Como era o nosso trabalho? A gente tinha a representação da Adubos Trevo, da Sementes Presidente, e nós trabalhávamos com comissão. E no decorrer do tempo, essa comissão virava um produto, esse produto chegava, e nós começamos a comercializar esses produtos. Lembra até, aí pegamos a distribuição da Guabi, que é uma empresa de ração. Nosso primeiro caminhão de ração molhou a metade, no meio do caminho. Quando chegou, eu falei, meu Deus, o que fazer agora? Eu sequei ração com ventilador, com secador de cabelo, enfim, conseguimos aproveitar o máximo desse caminhão de ração. E a vida continuou muito difícil, todos os dias era um grande desafio, porque não existia capital de giro. Nilson é excepcional vendedora, administradora, que ela é nata, ela tem qualidades fantásticas como pessoa, como comerciante, e juntou a fome com a vontade de comer. A gente vendia o almoço para comprar a janta. Era assim a nossa vida, mas dentro de uma regularidade. Nesse meio tempo, eu vendi as terras lá de cima para uma empresa de ônibus, nem lembro mais o nome dessa empresa de ônibus, é uma empresa grande lá do Nordeste, e vendi financiado. Aí eu falei assim, olha, para a gente sobreviver nesses inícios de vida, o que eu recebo lá por mês dá para a gente controlar aqui, não precisa tirar dinheiro daqui, a gente vai vivendo de coisa. Na época, se não me engano, é R$500 por mês. E foi. E com isso crescemos, né? Acho que 2 anos depois nós compramos o primeiro ponto fixo nosso, que era em frente. Deu um frio na barriga quando o Bento falou da primeira filial, Eu falei, meu Deus, que filial, Bento? Quando eu falei com o Nilson que a gente precisava abrir uma filial, ela faltou me matar. Ela tinha medo porque realmente ela é muito intensa naquilo que faz. E se ela não tiver o domínio daquilo, ela fica apavorada. Nós estamos aqui, ainda estamos vendendo almoço para comprar a janta. E falar em filial, eu sempre fui muito preocupada, pé no chão. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita preocupação de não fazer o mínimo, entender o mínimo do que será o amanhã. Mas ele sempre foi muito audacioso, abrir porta era com ele sempre teve esse espírito de abrir. Eu até brincava com ele, falei, você abre a porta, vira as costas e deixa lá para mim ver como é que faz, Aí eu falei, vamos abrir no Espírito Santo. Você é louco, eu vou te matar. Se você falar mais nisso, eu te largo. Aí fomos para lá e abrimos em montanha. E assim foi. Segue a Nutrimac, abrimos a primeira filial em Montanha, depois abrimos a segunda em Tabela, aí veio o mercado de Linhares, que era bem exclusivo em café. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, um mercado bem tecnificado já, com empresas consolidadas, mas fomos para mais uma porta. Cada porta era um frio na barriga, Era crescer, porque eu tinha visão de crescimento, mas eu tinha a pessoa certa do meu lado para fazer a coisa andar. Eu sou muito visionário, mas a parte administrativa, esses detalhes, essas coisas, não é muito meu negócio. Meu negócio é, vamos ter uma visando o futuro, tendo uma visão de futuro, mas não sendo eu para executar, eu realmente não sou muito bom. Mas a gente tem que saber as limitações de cada um e as qualidades de cada um. As primeiras reuniões, quando a gente conseguiu trabalhar já direto com uma multinacional, a primeira empresa que nos atendeu foi a antiga Rocco, que já não existe mais, aí virou Arista. Enfim, elas foram fazendo as fusões de 1, 2, 3. Essa primeira empresa que nos atendeu foi para mim assim, uma conquista muito grande. Mas nós tivemos a sorte de uma multinacional comprar essa empresa, que se transformou hoje na Syngenta, que é uma mega multinacional. Sem conhecimento, chegava naquele monte de reunião
300, 400 pessoas do Brasil inteiro, empresas fortes no agro, muito homem, eu a única mulher ainda por cima com pouco conhecimento do agro. Então eu vivi um desafio a cada dia para mim era um desafio. Quando eu voltava eu dizia, meu Deus, mas como? Como é que eu vou manter e tocar uma empresa dessa? Chegou um momento que eu tive que decidir para que lado eu iria, se eu abandonava de fato, se eu encarava um sistema, né, que foi outro monstro na minha vida, a implantação de um sistema de controle. Ela não sabe mexer em computador, mas ela conhece tudo que está dentro do computador. Ela tinha um caderninho que a gente chamava de brochura. A contabilidade dela, ela carregava debaixo do braço, dentro dessa bolsa, dentro de um caderno. Mas você podia ter certeza que ali não faltava um centavo de acerto, de nada. Ali, o que estava escrito era a realidade. Ter que sair desse mundo para entrar para a tecnologia, controlar estoque via sistema, fazer nota fiscal via sistema. Como fazer tudo isso se a gente estava vivendo de comissão, vende amanhã para pagar hoje à tarde. Então, assim, não foi fácil, mas aos poucos, cada reunião era um aprendizado, cada encontro era um aprendizado. As próprias multinacionais também trabalham muito com o investimento de conhecimento, de te ajudar a controlar o seu negócio. É uma faculdade, né? A minha vida foi uma faculdade todos os dias, porque cada dia eu aprendia algo, tinha medo do novo, sempre eu via aquilo, mas queria fazer. E aí quando eu chegava em Teixeira cheia de ideias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou atender o cliente dessa forma, eu vou querer conhecer ele, o que ele faz, o que ele planta, que área ele tem, para saber exatamente o que eu poderia oferecer. Aí entrou a Mônica, que hoje é a nossa CEO, né? A Mônica chegou jovem, menina ainda, trabalhando com a gente, toda espivitada, cheia de ideia, do jeitinho dela. Tinha que, na minha cabeça, com 20 anos, eu já teria que ingressar numa grande empresa, né? Então teria aí mais 10 anos para me fazer grande como profissional. E naquela época ainda era lista telefônica, né? E eu fui, lógico, na época as grandes empresas tinham os maiores anúncios e a Nutrimac estava aí entre os maiores anúncios, digamos assim. E eu vim, fiz a entrevista, passei por um longo processo de seleção, fui selecionada e aí sim, eu pude escolher o setor, porque eu fui selecionada para várias áreas, o perfil era, segundo a avaliação, muito dinâmico. E vim trabalhar num projeto chamado Focalização, que era um projeto em parceria da Nutrimac com a Syngenta. E finalizando a entrevista, passa uma mulher, né, uma jovem, com 35 anos, 35, 36 anos, a Nilza, que é a fundadora, ela e o seu Bento, mas ela sempre à frente do negócio. E passa e volta. E acredito que naquele momento a gente teve assim um encontro, profissionalmente falando, uma afinidade muito grande. Ali nascia a nossa história, né? E também nascia a minha história no agro. A Mônica chegou para trabalhar comigo, era uma menina, né? Ela veio para um projeto chamado Focalização, que foi até onde abriu realmente mais ainda a mente de entender o que o nosso cliente faz, o que ele planta, o que ele tem, que tecnologia ele usa. Ela veio contratada como uma assistente de focalização. E eu me lembro que ela era novinha e um dia, não sei porquê, quando eu olhei ela estava chorando. Eu brinquei com ela, falei, olha, eu não gosto de mulher que chora. Isso é fraqueza. Veja só, também choro, viu, e muito. Mas naquele momento eu perguntei, você está chorando por quê? Eu não gosto de mulher que chora. Aí ela não respondeu, me engasgou, e uma menina assim, que tem uma energia, um comprometimento muito grande, muito séria no que faz, é uma líder nata, tem pulso, porque é necessário ter. No agro, então, você lida com nem mundo de homem, a maioria é homem, não vou dizer que esse mercado foi machista comigo.
Ele pode ser machista de um modo geral, mas comigo, e acho que com a própria Mônica, ele nunca foi. E ela se identificou de tal maneira com esse projeto que ela passou a ser modelo para o Brasil do projeto. O Focalização era um projeto que a Syngenta trouxe. A Syngenta é nosso maior distribuidor, sempre foi, nós somos a bandeira Syngenta. E Nilza sempre entendeu que para ela aumentar a participação de mercado, para ela ser maior do que já era, ela tinha que conhecer esse mercado, ela tinha que levantar esse mercado, e ela sempre gostou muito de dados, né? Então, quando a Syngenta trouxe esse projeto de Focalização, que seria o levantamento, o garimpo de informações, saber quem é o produtor, o que ele planta, qual a tecnologia, nasceu esse projeto de Focalização, no qual eu trabalhei 5 anos, efetivamente. E aí nasceu Focalização, virou Agrofoco e virou essa plataforma comercial que hoje ajuda a fazer toda a gestão comercial da Nutrimac. E aí a Mônica trabalhou muito tempo comigo, depois ela foi embora para o Sul, mas nós nunca perdemos o elo da comunicação e também ela sempre me deu uma assistência. Eu ligava, Mônica, eu preciso disso. Mônica, ela fez várias reuniões difíceis para a empresa, enfrentamos alguns problemas difíceis, a gente passava a madrugada ali fazendo essas apresentações. No outro dia ela assumia, sempre assumia um público grande, sem o menor problema, com conhecimento de causa. Aí fui embora para o Rio Grande do Sul, fui para ficar 1 ano, né? É interessante que no último minuto ela me entregou o notebook dela. Não sei se ela lembra, né? Mas ela me entregou esse notebook e falou assim, depois você volta para poder me entregar e aí você amadurece bem essa ideia de como podemos continuar trabalhando juntas. E ali eu entendi que esse vínculo não era para ser quebrado nem ser rompido. Fui para o Sul, 60 dias depois, estava aqui na Nutrimac e mais 3 anos a gente ficou trabalhando juntas, né? Ficava 15 dias aqui, 15 dias no Sul, dando todo o suporte que ela precisava, tentando montar toda uma equipe para poder ajudar a Nilza nessa expansão. A gente já falava numa grande expansão naquela época, foi feita a expansão, pude contribuir, mesmo de longe, a gente nunca perdeu esse vínculo, eu nunca perdi os olhos assim da Nutrimac. Eu estava sempre vendo, sempre de longe, cuidando do jeito que eu podia e sempre torcendo muito pelo sucesso dessa empresa. E um belo dia foi um outro momento muito difícil. Ela sempre dizia assim, Nilza, lá ela terminou a faculdade, aí fez pós no agro. Ela dizia, eu quero voltar um dia para Teixeira e para a Nutrimac. Aí eu sempre ansiosa que voltasse, né? Mas Mônica nunca voltava. Aí um dia eu estava meio lá com alguns problemas lá, ela me liga. Rafael me ligou e falou assim, mãe, Mônica quer falar com você. Eu falei, Rafa, ó, eu não sei o que Mônica quer falar comigo, mas eu já estou cheia de Mônica. Mônica um dia chega, no outro chega e nunca chegou. Aí ele falou assim, tá, mas ela quer falar com a senhora. Foi uma coincidência. Uns 3, 5 minutos depois, Mônica me liga. Aí eu lembro que eu falei assim, Mônica, você quer mesmo voltar para a Nutrimac? Esse é o momento, porque eu vou me afastar da Nutrimac e preciso de alguém para tocar a Nutrimac. Ela disse assim, como? Eu falei, eu estou falando, se você quiser, agora ou nunca. E em 2018, quando ela me fez esse convite, eu senti que seria o último convite. Porque ela foi muito transparente, né? Eu estou cansada, eu quero ir cuidar do meu esposo, eu quero ir cuidar dos meus filhos, eu quero ir para minha fazenda, eu quero descansar. E se você não vier, Mônica, não tem mais convite, porque eu te esperei até agora. Isso era um ensaio anual, todo ano a gente falava dessa história. Eu fiquei feliz porque eu determinei, né? Nós começamos a falar de sucessão nessa época. Fui entrevistada, nós falamos de sucessão. Os filhos de Nilza eram muito jovens ainda, aí resolveu parar por ali. Eu também tinha outros projetos, estava estudando, terminando a faculdade, fazendo após outros cursos e sempre voltado para o agro, porque eu tinha certeza que eu iria voltar para o agro. Lá no Sul não era agronegócio, era outro segmento. Mas neste momento dessa entrevista, alguém me perguntou onde eu estaria em 10 anos, como eu me via em 10 anos, que tipo de profissional eu gostaria de ser e que sonhos
eu gostaria de ter realizado nos próximos 10 anos. E aquilo me impactou, porque eu nunca tinha pensado, né, nos meus próximos 10 anos. E eu escrevi num papel e guardei que se aos 35 eu não estivesse feliz, eu voltaria para a Nutrimac. Logicamente, se Nilza e Bento me quisessem, né, se tivesse a oportunidade. Mas eu sentia muita falta disso, né, de falar de negócios grandes. E sempre senti muita falta da Nutrimac durante todos esses anos. Na semana seguinte ela estava aqui, aí ela assumiu realmente a empresa, a família veio logo depois. Eu fui cuidar desse novo desafio, que estou lá na fazenda como agricultora, né, de 3 anos para cá. Estava acabando de terminar esse prédio aqui. E como diz ela, eu pensei que ia subir a escada com você para ser apresentada, eu tive que subir e você não estava na escada, né? Mas eu não estava aqui na escada, presente, mas eu nunca me afastei assim da Nutrimac, eu afastei do dia a dia da Nutrimac. Mas tem algo muito interessante nessa história, né? Não foi feito, não foi planejado, só foi sonhado, por mim e por ela. Nós sabíamos que em algum momento nós iríamos nos encontrar. Não é uma gestão mais familiar, nossa relação é extremamente profissional. Nós não somos, dentro da empresa, melhores amigas, nós somos 2 gestoras, né? Respondo para ela diretamente, ela me ampara em todos os desafios maiores, aquilo que eu não consigo resolver sozinha. A gente sempre resolve juntas. Aqui é o sonho dela, é a vida dela, de Seu Bento, né? Seu Bento sempre muito generoso, ele nunca interferiu muito nas decisões dela, ela sempre esteve à frente do negócio e ele é muito generoso comigo também, né? Mas nós 2, a gente tem uma relação única de trabalho. Eu sou muito visionário. Eu tenho certeza que com a Mônica hoje aqui, que a Mônica é mais técnica. Nilza tem um filho comercial muito apurado, mas ela não tem a técnica, conhecimento técnico que tem hoje uma Mônica, um preparo acadêmico que tem uma Mônica. Nilza tem um 2º grau completo, eu também. Então, nós temos limitações de conhecimento, né? Ela tem visão comercial apuradíssima. A Nilza é diferenciada. Ela é diferenciada. É uma mulher que tem um feeling apuradíssimo. Poucas pessoas têm o que ela tem, porque ela é comerciante e administradora. Eu não imaginei onde eu poderia chegar. Falar em onde poderia chegar, eu até brinco, né, que do Duque para Dubai é um amigo meu que trabalha em uma multinacional que fala: nossa, dona Nilza, do Duque para Dubai. O que ele quer dizer Dubai? Que ao longo dessa história a empresa conquistou vários prêmios e a gente trabalhava realmente para manter a empresa no mercado, para entregar um resultado satisfatório para o cliente, para aprender todos os dias. Mas aí a conquista era natural, né? A gente foi premiado por várias vezes, fiz várias viagens internacionais, onde eu me perguntava assim: eu estou aqui mesmo? Por que eu estou aqui? Eu sabia que não era fácil no dia a dia, né? Às vezes eu até brincava quando ganhava um prêmio, falava: meu Deus, a energia, porque a pressão do mercado é grande, né? A oscilação do dólar, da inflação. Mas quando eu me via naquela situação, eu dizia assim: bom, eu estou aqui por algum motivo, eu não sei qual. Trabalhar eu já sabia que não tinha outra opção, né? Tinha que trabalhar. Mas a parte boa, assim, dessa longa história, desses 30 anos, é que eu nunca me senti uma pessoa cansada ou pesada, às vezes estressada por 1 minuto. O problema foi resolvido, a vida segue. Como fazer com que essa empresa tenha mais 30 anos, mais 60, mais 90? Por que em algum momento esse legado chegou, né, em minhas mãos? Isso é muito sério e, ao mesmo tempo, isso é muito bom de viver, porque é um projeto de vida. Eu sempre digo isso, né? A Nutrimac é um projeto de vida. Eu tenho muito interesse de ficar aqui por muito tempo. Assim, me desdobro assim, muito para que esta equipe, que em 2018 me abraçou e acreditou
que alguém daria continuidade num trabalho tão importante quanto o de Nilza, que dê certo, que as pessoas continuem acreditando, que eu possa cuidar dessas pessoas, né? A empresa são essas pessoas. A Nutrimac é uma empresa que ela tem um potencial muito grande, né, de acesso, de capilaridade de mercado. Então a Nutrimac, antes de eu conhecê-la de dentro, né, ela já tinha dentro do agronegócio local e interestadual, ela já tem uma marca muito forte, tinha um nome muito forte, né? Mesmo em mercados que a Nutrimac não participava diretamente, mas o nome dela é lembrado, né, no consumidor final. Então, ela tem uma presença muito característica da Nutrimac, né, que é de levar essa tecnologia, de atender bem o cliente, de ter essa visão de responsabilidade ambiental, de ter a responsabilidade com o tratamento ao cliente, né? Então, isso diz muito da empresa, isso diz muito da característica de trabalho que a gente tenta fomentar, tenta, né, levar para os nossos clientes. Então foi mais ou menos nesse sentido, nesse aspecto aí que a gente trabalha com força para que a Nutrimac expanda seus negócios. E Mônica conseguiu montar uma equipe muito boa depois que ela veio de 3 anos para cá, 3 anos e pouco. Quando eu recebi a proposta da Mônica de vir conhecer melhor a Nutrimac e fazer parte dessa equipe, ela me apresentou alguns valores, né? É uma empresa que está crescendo muito e quer crescer com solidez, com firmeza, quer todas as bases firmes para poder alavancar cada vez mais crescimentos. E aí eu identifiquei que era isso que eu gostava mesmo, e era isso que eu esperava de uma empresa. Então eu vi nessa proposta da Nutrimac aquilo que eu esperava como minha visão de futuro, né? Como meu projeto de vida. Os valores que a Nutrimac apresenta hoje são os valores que eu tive em toda essa minha formação, né? De infância, de experiência, de referência do meu avô, do meu pai. Então eu juntei aquilo que eu tinha de essência familiar para trabalhar dentro de uma empresa familiar, né? Aquilo que eu tenho de formação, de que eu gosto de desenvolver, aliar junto com aquilo que era a proposta da Nutrimac hoje. Uma empresa familiar que se coloca agora num processo de sucessão e entra num caminhar já independente. Eu costumo comparar muito um processo de abertura de empresa com um processo de gestação, né? A fundadora ou o fundador criam aquela empresa com todo cuidado, com todo amor e carinho, até acontece que bota aquele filho no mundo, começa os cuidados para aquele filho andar, e a Nutrimac chegou nesse ponto que a gente chama de sucessão. É o momento onde a criança começa a andar sozinha com as próprias pernas e o proprietário, né, o dono, o pai e a mãe já agora acompanham com uma certa distância, já vendo o filho crescer e seguindo no mundo com esse papel social, com esse papel de intervenção na sociedade, de aliar o fornecedor com o cliente. Então tudo isso a gente compara muito, né, com essa gestação e esse crescimento, porque é aquilo que move a gente, traz outros valores inclusos também nesse processo todo da revenda, de formação de uma revenda. Esse senso de responsabilidade com a vida das pessoas, direta e indiretamente. Nós somos uma empresa hoje com mais de 100 colaboradores que trabalhamos para um mercado absurdamente grande, onde a gente ajuda a manter emprego de milhares de famílias, alimentar milhares de pessoas. Então a responsabilidade ela vai além da minha vontade, né? Eu estou sempre em segundo plano, a Nutrimac está sempre em primeiro. A gente tenta trabalhar a missão, a visão e os valores da empresa no nosso dia a dia, né? Para não trazer isso algo muito distante, né? Então, missão, visão e valores, principalmente esses últimos, a visão e os valores da empresa, são coisas que a gente trata isso no cotidiano, né? A ética, o respeito, o meio ambiente, essa visão de ter essa capilaridade, a expansão do agronegócio, entendendo da importância do agronegócio, importância, né, socioeconômica que a Nutrimac representa, aonde ela está inserida, nas cidades que ela está inserida, no mercado que ela está inserido. Então é algo que a gente tenta no dia a dia mostrar sempre para os nossos colaboradores e também para os nossos clientes, né? Trazer isso junto com os nossos fornecedores também. Essa visão é importante, que todo esse elo entenda, né, da responsabilidade socioeconômica que a Nutrimac tem, né, com a sua visão, né, de expansão, com a sua visão de gerar valor, de gerar emprego, de gerar renda, de desenvolver um negócio local, interestadual e, quiçá, né, brasileiro, né? Uma empresa que se propõe a um crescimento desse, que a Nutrimac está se propondo e vai alcançar com certeza, que tem tudo para isso, ela precisa de uma gestão administrativa bem sólida.
Então, qual é o papel da gestão administrativa, né? Você tem o comercial que direciona, né, que expande o seu farol de metas e resultados, e você precisa de uma gestão administrativa que dá todo esse suporte. Eu comparo muito com o teatro, né? Quando tem aquela cena de teatro lá, toda a peça se desenrolando no palco, existe todo um background, existe toda aquela galera lá do contra-regra, dos bastidores, fazendo aquilo tudo acontecer. Então, o processo administrativo, ele caminha lado a lado com o comercial, de forma bem de bastidores, mas justamente dando todo esse suporte que o comercial precisa. Então, aquilo que o comercial coloca como meta, aquilo que a empresa vislumbra como metas, como objetivo de realização, o administrativo caminha junto, dando todo o suporte, oferecendo ali aquelas rotinas, padronizando processos e com foco sempre no objetivo final, no resultado final da empresa e na satisfação do cliente. Então, nossos olhos administrativos são sempre nesses dois, né? Nossos faróis são aí, a satisfação do cliente final, que compra no Nutrimac, que busca no Nutrimac por um desejo, por um produto, por um atendimento técnico, junto com o fornecedor que traz essa mercadoria e o foco que a Nutrimac tem de resultado. Eu acredito que em 2021 a gente encerra um ciclo de gestão familiar. Nada foi tão mudado. Esses 3 anos eu procurei respirar a empresa, me reconectar com o mercado, com os clientes, com os colaboradores, montar essa grande equipe, ter meus líderes muito bem definidos, escrever esse plano de crescimento da Nutrimac, escrever os próximos 5 anos da Nutrimac e os desafios. Não serão fáceis. Agora sim, a gente começa um novo momento. Trabalhamos aí o resgate da Nutrimac perante aos colaboradores, porque a saída dela foi muito preocupante. Imagine essa fundadora, 30 anos, 10 horas por dia, 12 horas por dia dentro de uma empresa, com esse sentimento, né, de maternal, de cuidar da empresa, de cuidar dos colaboradores, de cuidar dos clientes, de cuidar dos processos. E aí um dia a gente fecha a porta e no outro ela não está. Ela foi cuidar de outras coisas. E não tinha ninguém. Então, o meu papel naquele momento era dizer assim, ó, tá tudo bem, eu vou cuidar, eu vou tentar, nós vamos conseguir. E todo mundo me olhou assim, com gratidão, porque alguém vinha para poder dar continuidade, ou tentar dar continuidade àquilo que Nilza sempre... a cadeira que ela ocupava, a responsabilidade que ela ocupava, porque as pessoas precisam disso, né? As pessoas precisam de um líder, de alguém que cuida. Olha, eu sinto muito orgulho, né, de fazer parte, eu me sinto muito orgulhoso de ser engenheiro agrônomo, eu sou muito orgulhoso de fazer parte do agronegócio brasileiro, eu sou entusiasta do agronegócio brasileiro, assim, como ninguém, eu respiro isso diariamente, dia após dia. E eu vejo que isso é muito grande, é algo muito, muito lisonjeador. A gente está sendo pioneiro, né, de muitos projetos dentro de uma empresa, a gente está encabeçando algo tão grandioso. E como eu sempre digo, grandes projetos, grandes realizações só se faz com grandes pessoas, né? Então a gente também tem a missão de desenvolver muita gente, né? Desenvolver grandes profissionais, porque o mercado demanda esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional, esse tipo de qualificação, né? Esse é um grande objetivo nosso, me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso, me sinto muito feliz. Acho que se a gente fosse descrever em uma palavra, é felicidade. É o que eu sinto em acordar e poder dar o meu melhor dia após dia dentro de uma grande empresa. A Nutrimac tem pela frente agora um grande desafio. Nós temos um número bem audacioso para alcançar, nós temos todas as potencialidades, nós temos recursos, nós temos materiais, nós temos estruturas, nós temos espaço de mercado para alcançar isso. E agora o que a gente precisa é cada vez mais uma equipe dedicada, uma equipe comprometida, uma equipe que arregaça as mangas da camisa e bora na missão, para poder botar para fora todo esse potencial de crescimento que a Nutrimac tem em gestação, em início de caminhada nesse processo de dominar o mundo agro por aí, né, que a gente vem tratando. Então, nesse processo, a gestão administrativa ela entra nesse apoio, nesse suporte de desenvolvimento de equipes para dar suporte a todo esse alavancar comercial que a empresa vai alcançar. E acredito que nesses 3 anos eu fiz esse papel muito bem. Nós alinhamos, nós organizamos, nós resgatamos os valores, nós falamos dos valores da Nutrimac, da missão, da visão, do que a Nutrimac
está se preparando para os próximos anos. Essa empresa tem 3 anos que ela está se preparando para dar esse grande passo. E sim, nós seremos uma empresa maior. Nós já somos uma empresa maior. Nós já somos uma das maiores empresas de agro da nossa região. E queremos ainda mais. Nós queremos ainda mais. Eu confio muito na minha equipe. Eu tenho certeza que todos eles, e é uma equipe extremamente agressiva, seja comercial, administrativamente falando, e é uma equipe que respeita muito esse direcionamento. E eu tenho certeza que eles crescerão ainda mais com essa gestão. Estamos falando aí de uma sucessão agora real, estamos falando de todo mundo ocupando o cargo que tem que ocupar, e nós estamos falando de pessoas que vão ter que se preparar, porque nós dobraremos de tamanho em 5 anos. Então é um desafio muito grande, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir. Então esse legado que Nilza deixa, de muita coragem, de muita força, de muito empreendedorismo, de uma empresa que nunca desviou, ela nunca desviou da conduta dela. Então os fundadores são muito honestos, muito éticos, e é muito bom trabalhar numa empresa assim, né? A gente acorda e a gente continua trabalhando 10 horas por dia, eu trabalho, eu gosto, aqui é um grande negócio para mim. O nível de seriedade, de responsabilidade com essa empresa é muito grande. Esses líderes também trabalham assim, esse senso de entrega, de responsabilidade. E aí nós vamos ter que enfrentar esse desafio juntos, estudando mais, nos preparando mais, nos permitindo mais. E é o que eu digo sempre, trabalhamos muito da porta para dentro esses 3 anos para estruturar, para ficar forte. E agora, em 2022, a gente trabalha da porta para fora. E nós vamos conversar com esse mercado e nós vamos conversar com esses clientes. E assim seremos grandes, e assim seremos fortes. E eu acredito que toda essa equipe terá muito sucesso nesse projeto de expansão e de crescimento da Nutrimac. Não é só ganhar dinheiro, é o prazer de realizar. Essa é a parte mais importante. Nós temos prazer em realizar o sonho dos nossos funcionários. Porque se eles não estiverem bem, nós também não vamos estar bem. Agradecendo a seu Bento, a Nilza, pela confiança, pela família, né? Essa família que acreditou que eu poderia seguir com esse sonho, ter essa responsabilidade, dar conta, porque a Nutrimac não é para quem quer, é para quem pode. É uma empresa grande, de desafios grandes, de gente grande, né? Gostaria de agradecer imensamente minha equipe. Sem ela eu não teria sucesso algum. Gostaria mais de poder cuidar mais dessas pessoas, mas sou só uma, né? Mas eu cuido o máximo que eu posso. Mas gostaria de agradecer por todo o apoio e dizer que eu conto com vocês para que o nosso projeto, que se inicia em 2022, de expansão, de crescimento, que ele dê certo, como deu esses 30 anos de Nutrimac até agora. Às vezes eu fico assim, onde eu estou mesmo? Mas acho que foi um passo muito bom na minha vida, no momento certo, na hora certa, porque a alegria e a satisfação que eu tenho hoje já está há 3 anos afastada da Nutrimac, e a Nutrimac numa fase maravilhosa de crescimento no mercado. Eu vejo hoje a possibilidade de fato de uma sucessão, de uma longevidade da empresa, com crescimento, com segurança. Então, para mim foi um prêmio ter me afastado da Nutrimac nesses 3 anos. Hoje eu não tenho dúvida que a Nutrimac, ela anda sem mim, ela é uma empresa que não está ligada mais no meu nome Nilza. Falava, eu vou na Nilza, eu não vou na Nutrimac. Hoje eu vou na Nutrimac. Isso para mim é um prêmio, um presente, é uma das maiores conquistas, tá? É saber que eu ainda estou jovem, né? Me considero uma jovem, uma cabeça muito boa, pronta para apoiar a empresa no momento que precisar, com uma visão até de fora para dentro, e ela está bem. Aí o Rafael chega agora, está desenvolvendo um trabalho junto com a Mônica, e assim, eu vejo que a Nutrimac tem tudo para ser a empresa do futuro,
com uma administração bem profissional, já não ligada só à Nilza. Isso me dá muita tranquilidade. O mercado sempre respeitou muito a Nutrimac, mas ela sempre foi uma empresa regional, né? A nossa região de atuação. Mas aí Nilza vem e me apresenta o Safra Mais, né? Um produto próprio, uma linha própria, uma tecnologia absurdamente assim inovadora. Por que não, né? Por que não expandir a Nutrimac? Por que não trabalhar esse produto próprio? Não sou mais um distribuidor de alguém que quer trazer uma tecnologia, eu sou dona dessa tecnologia. E hoje nós temos assim todos os projetos da Nutrimac muito bem pautados, nós queremos e sabemos como chegar. Então o convite para que essa equipe se prepare para esse novo momento, e que bom que esse segmento ele sempre foi muito imponente e muito importante. Teve uma decisão assim tomada na vida em algum momento relacionada à marca, uma marca que nós temos de nutrição, que na minha visão foi assim uma decisão difícil, mas muito importante. Eu vejo com muitos bons olhos o futuro da Safra Mais, que é a nossa marca própria de nutrição. Ela já está consolidando o mercado, entregando resultados altamente positivos. A Nutrimac é a minha vida, né? É tudo que a gente tem. A Nutrimac é a mãe de toda essa coisa. A Nutrimac, para mim, foi a realização de um sonho de infância. Que ninguém sabe, mas eu já sonhava com isso quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos, 16 anos. Eu sonhava em cima de uma montanha, voando como se tivesse uma asa delta, em cima de uma coisa, visualizando o crescimento. Não tinha como fazer de crescer, mas sabia que eu queria. E a Nutrimac é essa nave imaginária que eu tinha, essa águia imaginária que eu sobrevoava as coisas. Essa Nutrimac é tudo. Né? É uma empresa, é uma família, acima de tudo. Aqui nós somos uma família. A Nutrimac, como profissional, ela significa tudo, né? Como profissional, tudo. Como pessoa, como ser humano, a Nutrimac é o meu mundo de relacionamento, tanto com funcionário, tanto com fornecedores, com cliente. A Nutrimac para mim é uma maravilha. Só tem uma palavra que eu acho que fecha a minha gratidão. O nome é gratidão. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu estou vivendo, por tudo que eu acredito de ver extremamente positivo. Eu diria para você que eu sou uma mulher de muita, não sei se o nome é sorte, mas eu acho que a gente nasce com algo nessa vida e Deus me deu uma estrela que ela nunca parou de brilhar. Eu sou uma estrela que, na minha visão, iluminada. Eu agradeço muito a todos que contribuiu com ela até aqui e que irá contribuir para a longevidade dela.